Boa noite a todos. Uma satisfação muito grande da Associação Médica do Paraná ter o nosso 18º videocast de um assunto extremamente importante, não só para os médicos, mas mais para a nossa população, que deverão, a partir desse assunto que nós vamos debater aqui, ter colegas extremamente competentes, extremamente bem formados. Essa é a nossa esperança. Por essa razão, nós vamos aqui fazer este videocast sobre a prova de proficiência para os médicos que se formarão a partir de agora. Então, eu gostaria de ler um mínimo currículo a respeito de cada um dos nossos convidados, onde o objetivo deste projeto, que prevê a criação do exame, está em análise no Senado Federal. E já teve parecer favorável da Comissão de Educação e Cultura, agora está na Comissão de Assuntos Sociais, que realizará uma audiência pública. O objetivo é avaliar as competências do médico, conhecimentos teóricos e habilidades clínicas com base nos padrões mínimos exigidos para o exercício da profissão. A aprovação no exame, se aprovado, será necessária para o registro profissional ao exercício da medicina. Para debater sobre esse relevante tema nessa MPcast, em parceria com a Sociedade Paranaense de Cardiologia, convidamos o conselheiro pelo Paraná no Conselho Federal de Medicina, Dr. Alcindo Sérgio Neto, que estará online, o presidente da Sociedade Paranaense de Cardiologia, Dr. William Nazima, que também está online, ambos participando virtualmente, e aqui na mesa conosco, o diretor científico da Sociedade Paranaense de Cardiologia, o professor Dr. José Knopfler, e a diretora de Defesa Profissional da Associação Médica do Paraná e diretora administrativa da Sociedade Paranaense de Cardiologia. Também conselheira federal do Conselho Federal de Medicina pelo Paraná, doutora Viviane Melo Gorzolen. Então, dando ao início, eu passaria a palavra à nossa diretora de Defesa Profissional para dar continuidade ao nosso bate-papo. Isso mesmo, doutor Macedo. Primeiro, é um grande prazer, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui, especialmente para falar de um tema, né, doutor Macedo, que não sai da boca de todos, né? Nós precisamos saber mais, saber o que é, saber por quê, saber como que vai acontecer o Exame Nacional de Proficiência em Medicina. Mas é uma necessidade ter esse exame? Precisamos ter esse exame? Por que que a gente precisa ter esse exame se até agora não teve? Então, todas essas coisas nós vamos conversar aqui, né, doutor Macedo? Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade da Associação Médica, de toda essa estrutura que tem aqui e da iniciativa da Sociedade Paranaense de Cardiologia, em nome do doutor Nazima. Agradeço ao doutor Nazima a iniciativa da necessidade de discutir, né? Da vontade de discutir, de levar isso tanto para os médicos como para a população, como o senhor disse. E eu queria começar aqui perguntando para os nossos colegas, para o doutor José aqui, para os colegas online, para a gente fazer uma breve contextualização, né? O porquê que a gente precisou chegar a pensar num exame nacional de proficiência? Doutor José, qual que é o contexto hoje das escolas de medicina, do contexto dos médicos recém-formados? Bom, inicialmente quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o convite. Muito obrigado, doutor Macedo, por estar proporcionando esse momento. Obrigado à Associação Médica por ter oferecido esse espaço junto à Sociedade Paranaense de Cardiologia. A SPC fica muito honrada em poder participar de temas tão relevantes e trazer esse assunto para todos os que quiserem discutir, debater, né? A palavra está aberta e logo na sequência vamos ter também a oportunidade de escutar quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Doutora Viviane, me parece absolutamente necessário e relevante que nós entendamos o contexto do ensino médico dos últimos 20 anos, mais especialmente dos últimos 15 anos, né? Quando nós tivemos praticamente uma triplicação da quantidade de cursos de medicina no nosso país. Então, hoje nós devemos ter pouco mais aí de 400 cursos de medicina, né? Um número bastante expressivo e muito maior do que aquele que se tinha anteriormente. A questão também
é que muitos dos cursos já existentes ampliaram seus números de vagas e os campos de prática, em muitos lugares, não são suficientes para permitir a prática efetiva desses estudantes. Então, em nome da segurança do paciente, em nome de um cuidado que se tem que ter com a população, torna-se relevante que a gente comece a discutir uma forma através da qual se certifique o mínimo de conhecimento, de habilidade e de atitude necessária para que o médico possa atuar na nossa profissão, possa ter o seu registro reconhecido. É claro que aqui a gente tem muitos aspectos a serem discutidos, mas esse assunto se torna mais importante ou mais necessário na discussão na medida em que, de fato, hoje a gente tem uma quantidade de médicos que se aproxima aí de 50 mil por ano sendo graduados no nosso país. Isso aí. Então, esse é um cenário, né? Quer dizer, nós precisamos de um teste, de um exame que avalie realmente os nossos médicos recém-formados. Para vocês terem uma ideia, no século passado, 1995 a 1999, eu era diretor científico da Associação Médica Brasileira, portanto, há quase 30 anos atrás, e nós tínhamos 86 faculdades de medicina. Hoje nós temos quase 500. Abriram recentemente mais 50 faculdades privadas no nosso país. Não temos nada com a abertura das escolas. A nossa preocupação é com a formação daquele aluno que entra no curso de medicina, com a família muito feliz dele, o futuro médico, será o médico da família, de todos, e a formação dele. E quem são os professores? Essa pergunta que eu não quero calar. Eu, para mim ser professor de medicina, no mínimo, eu tenho que me qualificar, no mínimo com mestrado. Eventualmente, o doutorado é importante, para você ter uma base científica clara do que você vai ensinar para alunos de uma faculdade de medicina, seja do primeiro ao último ano de medicina, e porque a medicina é contínua, é um conhecimento contínuo. Você nunca para de estudar, você sempre tem um livro na mão. E você tem dúvida, até hoje, eu tenho 48 anos de formado, tenho 43 anos de consultório. Até hoje eu procuro um livro ou entro na internet num site confiável para ver algum aspecto que passou despercebido do teu conhecimento. Então, o conhecimento é contínuo. É isso que nós queremos para vocês, futuros médicos, e que farão parte, são vocês que vão atender a nossa família, nossos netos, nossa família. Vocês precisam estar qualificados em todos os sentidos, com conhecimento científico, conhecimento humanitário, conhecimento de amor ao próximo, uma série de atributos que cabe ao médico ter. Isso aí. Eu queria deixar bem mais à vontade, essa parte inicial era fundamental que a gente contextualizasse, mas eu queria também, para daí partir realmente para o que é, como é que vai ser, como é que vai acontecer o Exame Nacional de Proficiência. Eu queria ouvir, talvez, o doutor Nazima e o doutor Alcindo falar alguma coisa sobre qual que é, isso existe em outros países, doutor Nazima? Como é que isso já é feito? A gente sabe que um médico não pode chegar nos Estados Unidos e querer atuar lá, né? Precisa passar pelos steps. É a mesma coisa? Onde a gente está se baseando para pensar em trazer uma coisa que com certeza será diferente aqui no Brasil, mas existe algum benchmarking aí? Muito boa noite a todos. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui representando a Sociedade Paranaense de Cardiologia no AMPcast. E, bom, toda mudança gera uma certa preocupação, causa uma certa estranheza. Mas, por outro lado, depois que essas mudanças estão instituídas, que já fazem parte do nosso dia a dia, nós começamos a refletir em relação a como que nós ficamos sem esses tipos de mecanismos de segurança. Então, nos Estados Unidos e em outros países existem provas de proficiência, e essas provas de proficiência garantem uma certa segurança para que os pacientes sejam atendidos e que os profissionais
que atuam no país estejam minimamente preparados. Então, isso acontece já nos Estados Unidos, de formas diferentes e particulares no Reino Unido, em alguns outros países europeus, e a Sociedade Paranaense de Cardiologia, institucionalmente alinhado ao posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, apoia, sim, o Exame Nacional de Proficiência Médica como um mecanismo de qualidade e segurança para os nossos pacientes. Perfeito, perfeito. Doutor Alcindo, que bom tê-lo aqui. Vamos ouvi-lo. Bom, boa noite a todos, os colegas que estão aqui. Estou bastante contente de ter essa oportunidade aqui aberta pela AMP, importante instituição do nosso estado, e da SBC também, da Regional do Paraná. Muito importante a atuação de vocês para que a gente possa conversar sobre esse assunto tão importante e, ao mesmo tempo, prestar contas do que o Paraná vem fazendo aqui em Brasília, no Conselho Federal de Medicina, em relação a isso. É uma oportunidade importante que eu agradeço esse espaço a todos vocês, e eu vou contextualizar também. Acho que as falas anteriores foram perfeitas, né? O contexto que a gente vive é um contexto onde nós formamos. Nós somos em 573 mil médicos no Brasil. Daqui 10 anos seremos 1.100.000 médicos, ou seja, vamos quase que dobrar o número de médicos na sociedade, né? Ultrapassar o número que a OCDE indica como ideal em relação a médicos por 100 mil habitantes, ultrapassar bastante 3 médicos por 100 mil habitantes, o que é muito maior que a grande maioria dos países. Mas o problema não é só esse. O problema é que nós estamos formando médicos de forma heterogênea. Nós estamos colocando, o último ENADE mostrou que nós colocamos em 2023 no mercado aproximadamente 8 mil médicos em um ano. Nós formamos 43 mil médicos por ano hoje, né? Em 2023 nós formávamos em torno de 30 mil, que foi o que foi avaliado no ENADE. E desses 8 mil médicos que nós colocamos no mercado de trabalho vieram de instituições aonde a prova do ENADE, que não tem nada a ver para avaliar a competência médica, mas competência de formação, vieram de escolas que tiraram nota 1 e 2, que são escolas que não deveriam estar abertas, tá? A nota do ENADE varia de 1 a 5. Então, instituições que tiram nota 1 e 2, elas não estão formando médicos com conhecimento teórico adequado para a população. Então, se a gente fizer uma progressão geométrica e isso continuar desta maneira, quantos médicos que não conseguem praticar a medicina de uma forma segura e adequada nós vamos colocar no mercado? O quanto a gente está disposto a colocar a nossa população em risco, e a medicina só existe porque existe o paciente? Quantos pacientes nós estamos dispostos a colocar em risco com médicos mal formados que vão trabalhar nas urgências e nas emergências, e são uma particularidade do nosso país, né? Sendo que uma das nossas missões, uma das nossas missões como médicos, como sociedade médica, é a segurança da nossa população, é a saúde da nossa população. Nós temos essa missão. Então, esse é um contexto em que o Conselho Federal de Medicina, ele se viu numa situação onde a gente entendeu que nós não vamos conseguir fechar a faculdade de medicina, mas nós precisamos dar segurança aos nossos pacientes. O que fazer? O que a gente pode fazer dentro das nossas prerrogativas é avaliar se aquele médico que vai começar a trabalhar, ele tem condições disso, que é o que a gente chama, então, de Exame Nacional de Qualificação. Então, nós não estamos avaliando faculdades de medicina, nós estamos avaliando se aquele médico está apto a trabalhar, a examinar nos pacientes. Como o doutor Nazima já falou, a gente tem experiências internacionais, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que permitem que o médico que entra no mercado de trabalho, que tem a licença para trabalhar,
ele o faça sem uma avaliação formal. Isso é uma coisa importante. Os conselhos de medicina têm a prerrogativa legal de dar a licença de trabalho. Então, a maneira que o conselho viu de minimizar esse problema, já que, infelizmente, os nossos dirigentes governamentais não estão muito preocupados com isso, mas deveriam, é fazer o Exame Nacional de Qualificação. Então, não tem nada a ver com prejudicar o aluno ou prejudicar o médico, mas sim cumprir uma das nossas missões como médicos, que é proteger a população. Perfeito. Eu acho que, Alcindo, você falou sobre... nós estamos aqui num momento informal, vou tirar o doutor. Alcindo, você falou sobre essa avaliação das escolas, né? E o Exame Nacional de Proficiência não tem esse objetivo. Por outro lado, os outros exames que eu gostaria que vocês conversassem, doutor Macedo, doutor José, doutor Nazima, falassem sobre isso, sobre os exames que acontecem atualmente na avaliação das escolas e também sobre essa transformação que está tendo também aí dos exames dos ENADES para os ENAMEDs e tal. Faça um resumo aí, por favor, para que a gente possa entender um pouquinho o que está acontecendo e até onde vai cada um desses exames. Pode ser? Talvez você, José? Pode ser, sim. Então, a primeira coisa que eu acho muito importante a gente frisar aqui, algo que já foi falado, mas é fundamental, é que ter um exame de proficiência em medicina não impede que nós precisemos cuidar do ensino médico. Exato. Quer dizer, a gente precisa ter um ensino médico de muita qualidade, a gente precisa primar por formação docente. A gente precisa garantir que professores sejam formados para também dar aula, não basta ser médico. Né? Você tem que ser médico, mas também tem que ter uma formação em educação. Né? O doutor falou em mestrado, que é uma coisa importante, mas além de tudo isso, é a formação docente. A gente precisa, de fato, ter um número de professores compatível com a quantidade de instituições de ensino que a gente tem no nosso país. Isso. Posto isso, a gente entra um pouco na forma através da qual as instituições de ensino hoje são avaliadas. Então, aqui vem uma coisa muito importante. Tanto o ENADE, quanto o ENAMED, quanto o CPC, que é o conceito preliminar do curso, são feitos com a intenção de avaliar as instituições, não os alunos. É óbvio que ele parte de uma visão dos estudantes, porque os estudantes preenchem o questionário do estudante, mas esse questionário ele é preenchido conforme a visão do aluno, quer dizer, numa primeira análise, este tal de conceito preliminar do curso, ele tem um questionário do estudante que é baseado na impressão que ele tem a partir de algo que é, a cada 3 anos, veiculado para as instituições de ensino. Fora isso, também a cada 3 anos, pelo menos até este ano, os estudantes fazem uma prova que é o ENADE. Então, não é anual, é trianual, e aí é feito, então, essa prova, uma prova contextualizada, uma prova que realmente traz casos clínicos reais, e ali, então, a instituição tem uma nota, que é a nota, a média dos estudantes no ENADE, é feito um score padronizado baseado nas outras instituições, e também é feita uma análise comparativa em relação ao ENADE e o ENEM. Quer dizer, qual foi a diferença que o aluno obteve na sua nota do ENADE e do ENEM. Tudo isso, essa diferença da nota do ENADE e do ENEM, percentual de mestres, percentual de doutores, percentual de horistas, percentual de professores tempo integral, tempo parcial, tudo isso faz com que se crie, então, o chamado CPC, que é o conceito preliminar do curso. Então, o ENADE é uma prova que acaba avaliando a instituição a partir de um conhecimento que o aluno demonstrou naquela prova, que os alunos demonstraram naquela prova, e este ENADE, junto com outros indicadores, gera o CPC, que é o conceito preliminar do curso, e essa nota, então, como disse o doutor Alcindo, vai de 1 a 5. As instituições acabaram de receber as suas avaliações. Entretanto, não há nenhuma garantia óbvia de que o aluno, até que vem de uma instituição cujo CPC seja 5, não tenha tido 1 na sua avaliação individual do ENADE. Quer dizer, a instituição pode ter sido 5, mas o aluno individualmente pode ter tirado uma nota equivalente a 1, a 2, a 3, porque o que se faz é uma média entre aqueles estudantes. Então, isso é o que a gente chama de conceito preliminar do curso. E ainda esse ano, iniciou-se, então, uma proposta do Ministério da Educação de que se traga o chamado ENAMED, que seria um ENADE anual do curso de medicina e que, até onde há informações,
também ajudaria a pontuar no ENARE, que é o Exame Nacional de Residência. Então, isso é o que se tem até hoje, e aí o ENAD da medicina, ao invés de acontecer a cada 3 anos, passa a acontecer anualmente a partir de agora. Isso aí. Então, não temos que confundir, uma coisa não tem nada a ver com outra, né, doutor José, que o Exame Nacional vai avaliar o médico recém-formado. E todos esses outros exames avaliam, têm o objetivo de analisar as escolas de medicina, né? É isso. É isso. Então, Alcindo, e como é que vai ser aplicado? O que vai analisar? Como é que vão ser esses testes, essa prova? Vai ser uma prova teórica? Vai ser uma prova prática? Como é que é fazer uma prova para tantos alunos assim, né? Ou para tantas pessoas que vão fazer a prova? O que está se pensando em relação a tópicos que vão ser avaliados? Primeiro vamos começar sobre tópicos, né? O que vai ser analisado nessa prova? Perfeito, Viviane. Não vou chamar de ninguém de doutor, também ninguém precisa me chamar Sim, de doutor, tá? Então, isso mesmo. Viviane, minha colega aqui de conselho. Isso aí. Olha, vamos colocar assim, o doutor José Nolfos, ele fez perfeitamente essa distinção que acho que tem que estar na cabeça de todo mundo, tá? Exame de proficiência é uma coisa, exame de avaliação de escolas médicas é outra coisa, eles devem coexistir, porque a meta é que as escolas sejam tão boas que a aprovação no exame de qualificação seja de 100%. Essa é a meta que nós temos que perseguir. Para isso, a gente precisa avaliar a escola para apontar para a própria escola o que ela precisa melhorar, né? E, ao mesmo tempo, dar a garantia da população. O que nós estamos fazendo aqui no Conselho? Bom, existiam vários projetos de lei na Câmara e no Senado, tá? Então, o Conselho Federal de Medicina ele acabou apoiando o projeto de lei que está mais adiantado, que é do senador Astronauta, né? E dentro desse projeto de lei, do senador Astronauta, que é o PL 2294 de 2024, que está no Senado, ele atribui algumas questões. Primeiro, ele fala que o teste é terminal, ou seja, ele é feito um teste só após a conclusão de curso. Segundo, que ele vai coexistir com o Revalida, tá? Vão ser um teste único. E terceiro, que é o Conselho Federal de Medicina, que vai formatar o curso, o exame, né? Não vai aplicar, mas vai formatar. Aí se instituiu um grupo de trabalho no CFM, que está funcionando muito bem, que passou a estudar as experiências de todos os outros países. Tivemos, assim, nesse estudo, como eu já disse na minha fala anterior, bastante surpresa em entender que o Brasil é praticamente o único país onde o médico se forma, recebe o registro por se formar e vai trabalhar como médico fazendo o que quiser, né? A grande maioria dos países não é assim, tem uma certificação. Então, a primeira fase é o grupo de trabalho e se debruçar sobre qual é a normativa internacional para nós nos aproximarmos, fizemos isso já, e o modelo de prova. O que nós temos já como um modelo ideal de prova, que é o que nós vamos perseguir aí na aprovação da lei. Primeiro, nós precisamos, pela quantidade de alunos, hoje nós formamos 42, 43 mil médicos por ano, né? Mas quando a prova começar a ser aplicada 6 anos depois da aprovação, a gente vai estar... É importante, né? 60 mil médicos, né, formados por ano. Então, vai ser um exame muito grande. Então, assim, vai ser mais ou menos o que nós estamos formatando. Claro que isso são ideias, tá? Não existe ainda algo certo. É que nós precisamos fazer uma primeira fase teórica, uma segunda fase de estudo de caso e uma terceira fase no modelo OSCE, no modelo prático. E para isso nós estamos fazendo subgrupos que estão analisando cada parte da prova. Vamos começar pela última prova. A MB está fazendo um trabalho excepcional. Eles estão estudando aí, dentro das especialidades médicas, quais são as habilidades mínimas que se compreende dentro das especialidades que os alunos recém-formados devem ter. Habilidades, não só habilidades teóricas de atitudes,
de comunicação. Não, não é isso. São habilidades técnicas mesmo. Funcionar uma veia, fazer uma intubação orotraqueal, instalar o ventilador mecânico, né? Enfim, são procedimentos técnicos. E a partir disso, a gente vai formar um conjunto de habilidades mínimas que precisam ser cobradas numa OSCE daquele médico recém-formado, dentro do seu grau de competência de recém-formado. Tá? Nós entendemos que o recém-formado não é o especialista, né? E, associado a isso, então, essas fases, né? A fase teórica, a fase de caso clínico e fazendo um funil para aqueles que passam na OSCE e são aprovados de forma definitiva e vão receber o registro. Pretendemos fazer 3 vezes por ano a prova e não temos um número, como é em outros países, por exemplo, fez 5 vezes e não passou, não pode fazer mais. Não estamos trabalhando com isso. Tá? Então, nós não temos a intenção de prejudicar os médicos, mas nós temos a intenção de entregar para a população um médico que esteja comprovadamente apto a tratar de pacientes. Tá? Então, o modelo, Viviana, é mais ou menos esse que nós estamos planejando. É claro que nós estamos ainda numa fase muito inicial de planejamento, mas o que nós sabemos, nós queremos ter um modelo de OSCE mais ou menos como é feito no Revalida. Excelente. Falando em revalida, e o revalida? Daí vai ser substituído, então vem um colega lá de fora, formado fora, quer fazer o revalida, quer trabalhar aqui. Então, ele faz o teste de proficiência e não vai mais ter o revalida, é isso? O projeto de lei, ele teve ele foi apensado a um outro projeto de lei, né, do senador Alan Rick, aonde ele equiparou o revalida ao teste de proficiência. Ou seja, aquele aluno brasileiro que é formado no exterior e existindo uma compatibilidade curricular, claro, tem a análise curricular que já é praxe no Revalida, né? Então, no Revalida, isso vai continuar acontecendo para o aluno estrangeiro, e aí depois ele vai fazer a prova, e a ideia do projeto de lei que está lá é que, se houver aprovação na prova de proficiência e a parte curricular ela for adequada às regras nacionais, será um teste único. Viviana, da fala do Alcindo, eu acho que 2 coisas são muito importantes. A primeira é que neste projeto de lei, e me corrija, por favor, Alcindo, se eu estiver falando alguma coisa que não esteja adequada, quem hoje é estudante de medicina não faria esta prova. Esta prova, ela iniciaria a partir do momento em que o ingressante começasse, depois que o projeto de lei estiver aprovado. Ou seja, ela começaria 6 anos depois da aprovação, né? Depois que o projeto de lei tornar-se uma lei, né? Portanto, ainda seriam 6 anos para que essa prova pudesse ser organizada, uma vez que quem já está no curso de medicina atualmente não estaria submetido a ela. Correto, né? E uma segunda informação que eu acho que é muito importante aí da tua fala é que uma prova, qualquer que seja ela, ainda mais uma avaliação nacional nessa dimensão, precisa ser feita baseada em evidências de avaliação. Assim como nós temos evidências hoje para o ensino, a gente tem evidência, nós atuamos com evidências clinicamente, temos evidência no jeito de ensinar e temos evidências no jeito de avaliar, né? Então, a proposta de se criar uma comissão composta por pessoas que trabalham com avaliação é bastante interessante para que se possa, ao longo desses anos que terão, se constituir uma avaliação assertiva e baseada em evidências, num modelo avaliativo que realmente esteja voltado para o médico generalista, aquele médico que vai atuar principalmente em urgência e emergência, mas também em atenção básica, em várias outras áreas, ao final do seu curso médico. Perfeito, eu acho que essa é uma das perguntas que a gente sempre recebe, né? Não, mas e aprovando esse projeto agora, isso já vai ser para o ano que vem? O estudante que está se formando esse ano já vai fazer a prova ano que vem, se aprovado? Não. Então, isso ficou claro, né? Como que é. E eu queria também, já falando em perguntas da população e que chegam para a gente, não é, doutor Macedo? Eu queria colocar à disposição, a gente pode, né? Colocar à disposição para que o pessoal possa fazer perguntas aí, mandar no chat.
tem, né? É aberto para aberto perguntas para de quem está perguntas, porque assistindo. daí a gente pode passar essas perguntas aqui para o doutor Nazima, para o doutor Alcindo, para o doutor José, para o doutor Macedo, e eu fico na moderação. É isso. Veja, Viviane, é uma pena, isso é conceitual, né? Existem paradigmas a serem enfrentados, né? Paradigmas de como é hoje, como pode ser daqui a 6 anos, mas eu acho que essa avaliação é preemente, sabe? Fundamental, né? Quanto mais tempo isso vai acontecer, mais preocupação você, como médico, não precisa nem ser professor, mas é um médico que exerce a profissão com critério, com bom senso, com conhecimento, sente-se cada vez mais preocupado com o que se vê no dia a dia, hoje, não amanhã, nem ontem, hoje. Então, preocupado com aquela formação do médico, que ser médico é além, com todo o respeito a todas as profissões, você ser médico, você é responsável pela vida do próximo. Então, a história do celular. Não, eu não dou celular para o meu paciente. Como assim? Como assim? Eu opero um paciente, eu estou responsável pelo que possa acontecer com essa criança, com esse adulto, qual é a preocupação da família. Tudo isso é muito importante que o estudante, o médico que está se formando, ele tenha conhecimento que ele vai estar abraçando uma profissão que lida com a vida do próximo, não é com a sua própria vida. E não pode pensar só em dinheiro. O dinheiro, ele vem atrás de você se você exercer a tua profissão com conhecimento, com cuidado, com respeito, examinar o paciente é uma preocupação que hoje, no teu consultório, chega, o paciente passou por 2, 3 médicos, ninguém examinou. Mas como assim? Então, esses como assim é todo dia hoje. Então, nós vamos aprovar algo que será importante para a população, não para nós médicos. Assim mesmo, nós estamos envolvidos. Se você tem um colega médico que está com dificuldade de fazer um diagnóstico, podem morrer pessoas gratuitamente. Chega uma criança no pronto-socorro com febre, criança. Então, você sabe que a febre é infecção, né? Então, é dor de garganta, criança, dor de ouvido, mas o ouvido está diretamente ligado ao cérebro. Você tem uma otite, você não faz o diagnóstico, a criança está com uma febre alta, você receita um anti-inflamatório, eu ouvi isso. Então, essa criança faz uma meningite e essa criança vai a óbito por falta de diagnóstico. Então, nós, como médicos, sabe, de tantos anos de formado, tantos plantões, tanto pronto-socorro que nós demos na nossa vida, você tem que se preocupar. Não é com a medicina, não é com a associação médica, não é com a sociedade científica. A sociedade é aquela que dá o conhecimento, que faz o médico crescer dentro da sua profissão. Mas, então, essa é a preocupação minha como médico, não só como presidente da Associação Médica. Isso, eu estou presidente, mas eu sou médico. Exatamente. Acima de tudo, nós somos médicos, né? E nós fizemos, o Conselho Federal de Medicina fez uma pesquisa, acho que o doutor Alcino pode comentar sobre isso, buscando a opinião dos médicos sobre o Exame Nacional de Proficiência em Medicina, sabe? E aí foram avaliados vários médicos. Alcindo, conta para a gente como é que ficou essa pesquisa e o que foi o resultado, e vamos tentar analisar um pouquinho o que aconteceu aí nessa pesquisa. Olha, essa pesquisa nós analisamos em torno de 4.400 médicos, né? Uma amostra significativa ali da nossa população de médicos, né? 57 mil, aproximadamente 10% dos médicos. E assim, 90% dos médicos são favoráveis ao exame de proficiência, tá? Então, é uma unanimidade, né? O que difere um pouco é o formato, né? A grande maioria é favorável ao exame de proficiência de forma única, como é feito, modelo OAB. Uma parte é favorável ao teste progresso, que
No nosso país, o teste de progresso, como exame de qualificação para a entrada no mercado de trabalho, é inviável, né? Não tem como, porque são 3 provas, o ideal eram 6 provas, né? Porque o teste de progresso adequado é teste de progresso anual, o que não é possível. Mas, assim, a grande maioria agora estamos fazendo uma outra pesquisa, né? Que está sendo feita por uma entidade de pesquisa mesmo, não uma pesquisa do CFM, que também está abordando estudantes de medicina. Mas, assim, os resultados preliminares que a gente já sabe é que mesmo o estudante de medicina, que está ali no curso, mesmo ele achando que ele pode ser afetado diretamente com um exame desse, ele é favorável. Isso mostra a maturidade dos nossos alunos aí que estão na graduação. Então, mesmo o estudante de medicina, ele é plenamente favorável. Só quem não é favorável é o governo. Não sei por quê, mas a grande maioria, quem é favorável, os médicos são favoráveis, os estudantes de medicina são favoráveis. E por que algumas pessoas, alguns médicos, não são favoráveis ou poderiam não achar que isso não é bom? Por que ainda 10% não é a favor do Teste Nacional de Proficiência em Medicina? Será que é medo? O que está acontecendo? Gostaria de ouvir de vocês. O que você acha, José? Por que alguns médicos são, ou especialmente estudantes, são contra o Teste Nacional de Proficiência? Assim, aí a gente tem que conjecturar quais são as Conjecturar. visões deles, né? Mas eu imagino que esses estudantes podem se sentir ameaçados no sentido de imaginar que ao final do curso, ao não serem aprovados, não teriam um caminho, quer dizer, não teriam não saberiam para onde ir, né? Mas aí tem uma resposta que eu acho que foi bem importante trazida aqui pelo Alcindo, que é a questão de que, primeiro, os estudantes atuais, independente da visão de concordarmos ou não, não seriam parte deste processo, e sem quem viesse a entrar já conhecendo essa regra, né? Exatamente. E a outra informação que o Alcindo nos traz hoje é a questão de que as tentativas podem continuar, quer dizer, de que ele pode não ter passado uma primeira, ele pode tentar uma segunda ocasião. Então, eu acho que esse é um ponto importante, mas eu imagino que seja um receio realmente de não ser aprovado, da não aprovação. Acho que talvez essa seja a maior explicação, mas não tenho outras hipóteses aí, não sei se os colegas aí... Veja bem, Alcindo, Alcindo não, é José Knopp. Eu acho que o médico, o estudante que hoje está nos escutando, está ouvindo esse debate, e que está fazendo medicina, ele tem que procurar se qualificar, sabe? Isso é tributo, é livre-arbítrio dele. Eu quero ser um bom médico, é livre-arbítrio. A Associação Médica está com um projeto esse ano, já lançar, através da Sociedade Paranense de Clínica Médica, um curso para médicos de 6º ano sobre clínica médica. Estudante. É um curso de conhecimento, para que ele faça uma revisão de tudo mais ou menos que ele aprendeu dentro da faculdade em termos de clínica médica. Provavelmente a clínica cirúrgica vai fazer também, a cardiologia, as outras sociedades científicas podem nos ajudar aqui, a nossa entidade, a fazer isso e lançar gratuitamente para esses alunos que estão estudando um curso de qualificação. Então, eu acho que isso vem agregar conhecimento e ajudar esses que possam estar preocupados com a prova de avaliação. Eventualmente, aquela faculdade não está no nível que todos gostariam, mas eu acho que a nossa entidade tem condição de fazer isso em benefício de todos. Esse é o papel da Associação Médica, né, doutor Macedo? E a gente tem percebido que cada vez mais a Associação Médica se coloca como à disposição das sociedades de especialidades, né? Eu queria ouvir vocês aí ainda sobre o que os nossos colegas, especialmente quem trabalha com estudantes, aí, o que vocês ouvem, o que vocês escutam, quais são as principais preocupações em relação à prova e quais as dúvidas que vocês escutam. Daqui a pouco nós vamos começar a responder algumas perguntas que estão chegando, né? Mas entre a gente aqui, a gente já sabe quais são algumas das nossas, do que a gente escuta, e eu já coloquei para vocês, mas
Vocês têm alguma... Nazima, você tem alguma pergunta que você ainda gostaria que ficasse mais clara em relação a esse tema? Então, Viviana, eu acho que ainda em relação à pergunta anterior, os, ah, em relação aos médicos que se posicionaram contra, eu acho que esse tipo de iniciativa de levar informação é importante, porque eu acho que grande parte dos médicos que se posicionaram contra, faltou um pouco de informação também. Então, o fato de saber que esse processo vai ser um processo longo, que vai, na verdade, que vai ser colocado em prática daqui pelo menos 6 anos, que não vai impactar os médicos que já estão no mercado de trabalho, não vai impactar nossos associados da Sociedade Paranaense de Cardiologia, por exemplo, os médicos que já estão no mercado, os que já se formaram, e que só vai impactar nos acadêmicos que vão entrar durante ou após a aprovação desse processo todo. Eu acho que isso vai ser feito com o devido cuidado, com a devida cautela, seguindo os processos de sociedades e instituições sérias. Eu acho que isso é muito importante para levar para a sociedade médica e para a população, que é um exame que vai ser feito para o bem de todos, para o bem dos médicos, para o bem da sociedade, dos acadêmicos. Então, acho que isso é muito importante. Tem uma pergunta aqui para vocês responderem. A partir desse exame, de que forma pode ser aprimorada a infraestrutura das escolas médicas e de currículos acadêmicos? Queria cumprimentar pela pergunta. Eu acho a pergunta muitíssimo interessante e converge com algo que nós vínhamos conversando ontem mesmo, né, Ligiana? Justamente nessa ideia. Um exame como esse pode ser uma oportunidade para que as instituições percebam as suas deficiências, as suas fraquezas, as suas necessidades e também, por que não, as suas fortalezas, né? Uma prova bem construída é uma grande oportunidade de aprendizado. A oportunidade formativa que surge diante de uma avaliação, ela é muito significativa. Então, tanto os alunos quanto as instituições de ensino podem, a partir daí, entender um pouquinho do que é necessário para que elas se ajustem, tanto em infraestrutura quanto em campo de estágio. Nós precisamos urgentemente rever a qualificação na formação médica, e isso já foi colocado. E aí nós teríamos mais um instrumento que permitiria isso, mas, além disso, né, a gente garantiria aí que os estudantes também fossem partícipes daquilo que a instituição está construindo, porque aí eles passam a ser grandes interessados também, mais diretos em relação àquelas deficiências serem sanadas de um modo mais amplo e mais imediato. Perfeito, eu acho que é bem isso mesmo. Quer dizer, apesar de não ser um teste que vai avaliar diretamente a escola, mas com certeza influenciará as decisões das escolas, né? Nas suas infraestruturas ou mesmo na questão curricular, né? Então, muito bom. Tinha uma outra pergunta ali também, e eu deixo também a palavra para o doutor Nazima e para o doutor Alcindo, se tem alguma questão que ainda poderia ser colocado, ainda que não foi falado. Tem mais uma pergunta aqui. Eu acho que o que a gente precisa muito é assim, eu não me preocupo com os 10% que não concordam, tá? Eu acho que discordar é importante. E penso como o José disse que, e o Nazima também, falta de informação é a maior probabilidade, né? Ou se sentir acuado, ou entender que isso vai levar a prejuízo próprio. Mas o que nós precisamos nesse momento, como eu disse, é de um apoio, né? Apoio não só dos médicos, mas dos médicos e das suas agremiações, das sociedades brasileiras, estaduais, de especialidade, AMB, as entidades médicas, elas estão muito unidas, né, nesse evento, né? A AMB, CFM, a Federação Brasileira de Escolas Médicas, de Escolas Médicas, a Associação Nacional dos Médicos Residentes, enfim,
sindicatos, todos estão muito juntos nesta meta. Mas a gente precisa do apoio de todas as sociedades de especialidade, sejam elas estaduais, nacionais. Então, a gente precisa levar essa mensagem, porque não somos nós médicos que vamos aprovar, quem vai aprovar são os políticos, né? Eles precisam saber que este apoio, de fato, existe, não só numa pesquisa. Então, isso eu acho que é um ponto muito importante, que nós temos a responsabilidade nas nossas sociedades de especialidade, nas nossas agremiações, de promover essa corrente de apoio que chega aos nossos políticos, porque, como o doutor Macedo disse, é uma necessidade urgente, nós não podemos deixar para amanhã. É isso aí. E, Alcindo, você sabe que essa iniciativa aqui, claro, com o total apoio da Associação Médica, mas veio exatamente por um pedido do doutor Nazima, né? Que era exatamente o que nós podemos fazer para demonstrar para a população, para os médicos e para os nossos associados, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Sociedade Paranaense de Cardiologia apoia esse projeto, né? Então, veio nesse sentido a iniciativa desse videocast. Tem uma pergunta aqui dos que estão nos assistindo. Esse exame também pode aumentar a confiança da população no trabalho do profissional médico? Nazima, responda para nós. Certamente, doutor Macedo, eu acho que é justamente isso, levar a informação de forma adequada para a população, levar a informação de forma adequada para a classe médica, e eu acho que isso for feito num processo bem planejado, envolvendo todas as instituições, como a Associação Médica Brasileira, o CFM e as sociedades científicas, eu acho que tem tudo para dar certo e para que o médico realmente se posicione de uma forma mais segura e mais valorizada. Sim, eu acho que isso vai ser construtivo. Eu não tenho dúvida que esse exame, no seio da população, será comemorado pela população, porque ela precisa em qualquer momento da sua vida, precisa de um médico e que esse médico tenha uma boa Precisa qualificação. de bons médicos, né? Então, mais alguma pergunta? Eu acho que não temos. Eu acho que dessa forma, nós já estamos aqui há 45 minutos, eu acho que a gente está encerrando. Eu gostaria de colocar os colegas aqui, para que cada um deixasse sua mensagem final, aqui um resumo do que achou mais importante e que gostaria que essa mensagem ficasse. Vamos começar pelo doutor José? Bom, queria agradecer também mais uma vez a oportunidade. A Sociedade Paranaense de Cardiologia fica muito feliz aí em poder ter tido essa chance de termos essa conversa, que seja a primeira de várias, né, que a gente possa fazer aqui junto com a Associação Médica do Paraná. Aliás, as sociedades de especialidade todas sempre são muito próximas aqui no Paraná da Associação Médica. Então, obrigado, doutor Macedo, por essa oportunidade de estarmos juntos. Eu reforço o que eu trouxe no começo, né? Medicina não é só conhecimento, medicina é conhecimento, é habilidade, é atitude, né? Aliás, qualquer área humana, né, tem conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, obviamente, não cabe mais uma prova de memorização que pergunte qual é a causa ou qual é o tipo mais comum de câncer de tireoide, qual é o tipo mais comum de câncer de pulmão, né? A gente precisa, obviamente, pensar numa prova, né, que seja contextualizada, que traga a realidade da população, que traga também quais são as grandes síndromes que a população padece, que traga questões também de prevenção e promoção e não só terapêuticos. Ou seja, a gente precisa realmente, ao longo deste período, refletir sobre um modelo de avaliação que traga conhecimento, mas que também traga habilidades, e aí eu fico muito satisfeito em escutar que está se buscando os saberes fazeres, né, as grandes habilidades nas diversas áreas da medicina, e também, de alguma forma, ainda que isso seja um pouco mais difícil, possam avaliar a atitude. Então, diante de tudo isso, né, a gente entende a complexidade que é um sistema de avaliação. Obviamente, não há avaliações perfeitas, mas a gente entende claramente que a segurança assistencial é um ponto que precisa ser muito pesado, né, quando a gente enxerga a formação médica do nosso país nesse momento.
Obrigada. Doutor Nazima? Eu só queria agradecer a AMP por ter nos recebido. Obrigado, doutor Macedo. Eu queria agradecer a Viviana e a doutora Alcino pela oportunidade de esclarecer todos esses pontos. Doutor Isaac Novos, obrigado também pela contribuição para quem está ligado na parte acadêmica e para quem está mais próximo dos alunos. O objetivo foi justamente levar a informação para a classe médica e para que a gente pudesse tirar todas essas dúvidas. Eu aprendi bastante e tirei bastante dúvidas que eu tinha, e eu queria agradecer a todos e espero que os associados da Sociedade Paranaense de Cardiologia tenham gostado também dessas informações. Obrigada, doutor Nazima. Doutor Alcindo? Agradeço também, queria dizer que eu estou muito confortável com os colegas cardiologistas aqui, porque a moderadora, doutor Nazima, doutor Novo, são todos cardiologistas, mas eu tenho um colega pneumologista que está nos assistindo, que é ex-presidente da SBPT, o doutor Jairo, que está aqui, e precisamos levar isso para a Sociedade Brasileira de Pneumologia também, assim como das outras sociedades também de especialidade, né? Isso é muito importante. E avaliar realmente como se faz, né? O doutor José Nofos tem razão. Vamos tentar avaliar atitudes e vamos tentar avaliar a comunicação também, né? Atitudes, comunicação e ética. Acho que é uma coisa importante também, nosso calcanhar de Aquiles hoje, na minha opinião, é comunicação. E a gente precisa colocar um médico que sabe se comunicar com o paciente, né? Não só uma comunicação científica, mas uma comunicação humana, porque temos aí vários desafios, né? Inteligência artificial e várias outras coisas, estudos que mostram que a empatia do robô é maior que a empatia do médico, e que nós precisamos trabalhar na questão da comunicação, precisamos colocar esses jovens aí no mercado de trabalho que resgatem o bom nome da medicina, que é o que a gente busca, e deem segurança aos pacientes, né? Que eles tenham certeza que serão atendidos por pessoas qualificadas, que vão, de fato, melhorar os seus problemas, aliviar os seus problemas, né? Eventualmente curar os seus males. Isso é uma coisa muito importante. A gente começa assim. Hoje nós tivemos uma excelente notícia, né? Além do que a gente está conversando aqui, tivemos uma outra vitória, que foi a vedação completa de qualquer iniciativa de ensino da medicina por via EAD, né? Presencial ou completamente de forma EAD. Tivemos uma vitória aí que há muito tempo a gente vem falando, né? Então, uma vedação completa de qualquer possibilidade hoje no curso de medicina ser semipresencial ou por EAD. Então, a gente junto consegue construir. E eu quero agradecer muito esse espaço, acho que é importante esse espaço para nós também prestarmos contas aqui no Paraná do que a gente vem fazendo aqui no Conselho, Viviana, eu, né? E estamos sempre à disposição. Quando chamar, a gente vai estar aí a postos para trazer essas questões que são realizadas aqui por nós e em prol da medicina e do médico paranaense e brasileiro. Obrigado. Obrigada, doutor Alcindo. Então, antes de passar a palavra para o doutor Macedo terminar, eu também quero fazer aqui o meu momento de agradecimento, né? Porque o doutor Macedo sempre foi um grande incentivador da defesa profissional, né? Sempre que a gente tem alguma questão, o doutor Macedo já vem da defesa profissional, né, doutor Macedo? E esse é um tema de defesa profissional, porque o tema de defesa profissional não visa defender o médico, e sim a população. Então, nós estamos aqui, eu fico muito feliz de poder esclarecer, tirar dúvidas de todo mundo, inclusive as minhas, né? E de ver que esse modelo de avaliação que está sendo construído, que vai ser construído com muita... É um modelo muito complexo, que vai ser construído assim com muita consciência de que isso não é uma avaliação teórica, não é uma prova, né? Tem que ser uma coisa muito maior para realmente avaliar as competências do médico. E isso... A gente está caminhando para isso, e o Conselho Federal de Medicina está dirigindo esse trabalho, e junto com, com a Associação Médica Brasileira e com todas as associações regionais, né, das especialidades. E eu queria, então, aqui passar
para finalizar, para dar o seu boa noite aqui, o doutor Macedo complementando as ideias. Na realidade, quem quer agradecer a participação é a Associação Médica do Paraná. Em meu nome, em nome da minha diretoria, toda a diretoria, todos os nossos vice-presidentes que temos pelo Paraná inteiro, agradecer a participação do professor Nazima, que é o nosso presidente da Sociedade Paranaense de Cardiologia, o Alcindo, que é o nosso vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, junto com a doutora Viviane, são nossos representantes paranaenses no Conselho Federal de Medicina, com muito orgulho. Eu os tenho lá no Conselho Federal e qualquer dúvida nós temos com quem tirar. E ao professor José Knopf, né, pela tua participação assim, conhecemos a tua história acadêmica, teu bom senso, teu respeito. Então, muito obrigado pela tua participação. E também queria deixar um comunicado assim, bem aberto, para todas as sociedades científicas do Paraná. Esse espaço é de vocês, não é meu, é de vocês. Na quinta-feira nós teremos aqui um jantar com as sociedades científicas aqui do Paraná para tratarmos do alinhamento da homenagem que vai ocorrer aqui no dia 30 aos heróis de Curar. Nós criamos uma medalha para aqueles precursores em todo o estado do Paraná, precursores da medicina naquela região, precursores da sua sociedade científica, da cardiologia, da oftalmo, da dermato, todos indicaram, são 62 médicos que receberam a medalha Heróis de Curar. E daí, gostaria que nessa reunião das sociedades científicas na quinta-feira, que todos compareçam, nós convidamos, não só para uma reunião, para um jantar com eles, para mostrar a importância de que cada sociedade venha fazer a sua parte nesse aspecto da educação, no aspecto do ensino, no aspecto da defesa profissional, em todos os aspectos que envolvem a classe médica do nosso estado. Muito obrigado a todos, agradeço a todos que participaram pelo online dessa sessão e espero ter mais reuniões iguais ou tão melhores até, vamos dizer assim, Claro. do que com outras sociedades, porque isso vem agregar força, energia para a classe médica no sentido de que a população fique tranquila que ela tem a nossa entidade ao seu lado. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite.